meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou contar 3 relatos reais sobre procissão das almas. Esses relatos aconteceram no interior de São Paulo. Então se prepare, porque esses vão te arrepiar. E olha que até eu já tô arrepiada, porque esse assunto me dá muito medo. Você já ouviu falar sobre os sinos tocarem durante a madrugada? Quando ninguém mais está acordado? Já sentiu o cheiro de vela queimando, vindo de lugar nenhum? Ouviu passos, cantos, murmúrios, mesmo estando sozinho? Talvez você tenha cruzado o caminho da procissão das almas, um fenômeno antigo, silencioso e apavorante que ainda hoje acontece pelas estradas de terra e vilarejos esquecidos do interior paulista. Hoje você vai conhecer 3 relatos reais, vindo de pessoas simples, de cidades pequenas, relatos que nunca foram esquecidos por quem testemunha a procissão. E nunca mais é o mesmo. Antes de começar aqui a falar sobre o primeiro conto, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo na época de procissão das almas. E eu já começo falando pra vocês assim, que eu tenho muito medo mesmo, porque aconteceu comigo uma coisa muito esquisita. Era nessa época de ter procissão das almas e a minha mãe tinha falado pra mim que, olha, Emily, não fica até tarde à noite, porque vai chegar na época da procissão das almas, pode ser que você encontre uma coisa que não é pra você encontrar, e aí depois eles vão te dar uma vela e depois vão buscar a vela, né, que tem essa história que a procissão das almas passa, aí eles te dão uma vela. Aí você fica com aquela vela, só que depois eles vêm buscar a vela. E aí o que acontece? Você tem que ter uma criança batizada pra eles não levarem sua alma. Tem uma coisa mais ou menos assim nessa história, tá? Pra quem não conhece. Então, gente, eu fiquei assim, apavorada, né? Então, nessa época, eu chegava já a escurecer, eu já fechava todas as janelas, eu já ficava dentro de casa, eu não ia pra fora mesmo. Só que aí teve um dia que eu tava dentro de casa, era já acho que umas 11h30 da noite, eu e minha mãe, a gente tava assistindo televisão. A gente tava conversando, tava assistindo televisão, bem assim, distraído. Aí, gente, já era 11h30 da noite. Passou, era uma voz de uma senhora. Passou bem assim, parecia que tava dentro do portão de casa, me chamando. Ela passou falando, Emily! Gente, eu gelei na hora, eu não sabia o que eu ia fazer. E tipo assim, minha mãe fala assim, se chamar um nome, você não olha, tá? Porque é uma coisa que as pessoas antigas falam, que se chamar seu nome, você não olha. Mas assim, aí eu sei que eu olhei assim pra minha mãe, e a minha mãe falou assim, fica quieta, não faz nada, não olha. Não olha, deixa passar, não olha. Gente, eu entrei em desespero, por quê? Imagine só, eu tava toda tranquila dentro de casa, já era tarde da noite, e quem ia passar e saber meu nome e gritar literalmente, parecia que tinha gritado assim, dentro do portão de casa, chamando meu nome. Sério, até hoje eu fico até arrepiada em contando essa história, porque eu fiquei morrendo de medo. Depois disso a gente desligou tudo, cada uma foi pro seu quarto, e quem disse que eu consegui dormir aquela noite? Todo mundo ficou assim, tipo, gente, que loucura, que loucura. E eu com medo de me chamarem de novo, né? Mas realmente, gente, procissão das almas existe. E se você também tiver algum relato como esse, já deixa aqui nos comentários, que eu quero saber se não foi só comigo que aconteceu. Vamos dividir. Então vamos para o nosso primeiro relato de hoje, que se chama A Mãe e o Menino. Aconteceu em Ribeirão Grande em 2004. Era uma noite quente, de fevereiro, em Ribeirão Grande, no sul do estado. Dona Maria voltava para casa com o seu filho, Felipe, após a novena da capela. A estrada de terra estava escura, mas eles conheciam bem o caminho. Mas algo naquela noite estava estranho. O menino parou de andar e apontou para o mato, dizendo, Mãe, por que aquele povo está cantando ali? Então Dona Marta olhou. Não havia ninguém, apenas o som de grilos e folhas. Então ela disse para o filho,
Que povo? Ele respondeu: os que estão andando com as velas. Olha, eles estão chorando. Então ela gelou, sentiu um calafrio subir pelas costas e o menino continuou: um deles acenou para mim. Ele tá com a cara toda queimada. Marta agarrou o filho e correu. Chegando em casa, trancou tudo e na manhã seguinte comentou com a vizinha, uma senhora antiga do bairro, e a resposta a deixou sem chão. A vizinha disse: Marta, você e seu filho viram a procissão das almas. Eles só aparecem para quem tem o dom ou para quem vai morrer. Uma semana depois, o menino teve febre alta, sem motivo aparente. Morreu na madrugada, sozinho no quarto. E na autópsia, nenhuma causa foi encontrada. Gente, tadinho da criança, ele acabou morrendo. Mas será que ele morreu porque realmente já estava no destino dele que ele ia morrer? Ou será porque ele viu a procissão das almas? O segundo relato de hoje se chama O Funileiro. Aconteceu em Santa Cruz das Palmeiras em 1989. Seu Hilário era funileiro. Vivia sozinho num barracão nos arredores da Santa Cruz das Palmeiras. Um homem cético que dizia alma penada era coisa de gente sem o que fazer. E certa madrugada acordou com um barulho do lado de fora. Eram passos. E depois um canto. Um canto triste. Ele, curioso, abriu a janela e congelou. Uma fila de pessoas andava lentamente pela estrada em frente. Eles vestiam roupas antigas e seguravam velas, com rostos cinzentos e expressões vazias. No silêncio, apenas o som dos passos. Seu Hilário tentou gritar, mas a voz não saiu. Foi então que um deles parou e olhou diretamente para ele. Um velho sem olhos. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram seu Hilário trancado dentro de casa, sentado no chão, com os cabelos totalmente brancos. Nunca mais falou, nunca mais consertou carro nenhum. Morreu 2 anos depois, sem nunca contar o que viu naquela noite. Mas todos na cidade dizem que, às vezes, ainda se ouve o barulho de passos e o canto. Sempre à mesma hora. Tá vendo, gente? Essa história deixa bem claro também que você não pode olhar. Se você escutar, você não sai de casa, você não fica na rua, você não olha a procissão das almas passando. E eu acho que quem é cético ainda é uma coisa a mais pra eles, sabe, assim, cutucarem pra pessoa realmente ver. Tipo assim, você não acredita, você é cético? Então eu vou te provar que a gente realmente existe. Sabe? Gente, que triste, né? O que acontece. Terceiro e último relato de hoje se chama A Estrada Proibida. Esse relato aconteceu em Águas de Lindóia em 2017. É um relato mais próximo, né? Jéssica era fotógrafa de São Paulo e resolveu passar uns dias numa chácara em Águas de Lindóia para descansar e buscar inspirações. Uma certa noite, decidiu sair para caminhar e fotografar o céu. Pegou uma estradinha de terra indicada por um dos caseiros. Mas o caseiro disse para ela: não vá muito longe. Depois da terceira curva, aquela estrada não é mais nossa. Ela riu, não acreditava nessas coisas, mas foi. Depois da terceira curva, sentiu o ar ficar mais pesado. O cheiro de vela a invadiu, mesmo sem ninguém por perto. Então viu a procissão. Eram dezenas de figuras com rostos cobertos por véus e túnicas escuras. Andavam devagar sem fazer som, mas Jéssica escutava cânticos baixos dentro da própria cabeça. Ela tentou tirar uma foto, mas a câmera travou. O ar ficou frio e ela correu. No dia seguinte, mostrou a foto ao caseiro. A imagem estava turva, mas se via claramente uma fila de vultos iluminados por uma luz estranha. O homem ficou pálido. Isso é a alma dos que não foram velados. Como assim? Ela perguntou.
Gente que morreu e não teve velório, nem despedida, nem uma reza. Eles voltam e andam juntos, até que alguém os veja. Aí, um deles é libertado. Desde então, Jéssica ouve vozes quando está sozinha e sente as presenças. E toda noite de lua minguante, uma vela se acende sozinha no altar de sua sala, mesmo sem ninguém por perto. Você pode escolher não acreditar nesses relatos. Pode dizer que é superstição de interior, histórias de gente simples e com imaginação fértil. Mas as pessoas que viveram isso nunca mais foram as mesmas. A procissão das almas não escolhe dia nem hora, aparece quando quer e para quem precisar ver. E se um dia, tarde da noite, você ouvir um canto, sentir cheiro de vela, ou ver alguém andando lentamente pela estrada com uma vela na mão, não olhe e não vá, porque talvez você seja o próximo a marchar com eles. Se você conhece alguém que tem algum relato sobre a procissão das almas, ou ocorreu algo parecido, já deixa aqui nos comentários. E se você também quer ouvir mais relatos sobrenaturais acontecidos no interior do Brasil mais profundo, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse foi o nosso conto de hoje e te espero para o próximo vídeo.